Olá, estamos começando aqui pela sua TV Diário, Esporte Diário, o seu programa esportivo contando tudo o que aconteceu no dia de ontem no esporte, o que vai acontecer no dia de hoje, terça-feira, né? Você em casa, você do trabalho, onde quer que você esteja, acompanhando a nossa programação. Os destaques de hoje, vamos falar sobre que o Comitê Olímpico Internacional diz que devolver o Maracanã para Flamengo e Fluminense vai demorar e não garante que essa entrega será antes do dia 30 de outubro. Vamos falar também sobre o Flamengo, que vai poupar alguns atletas da partida contra o Palestinos pela Sul-Americana, jogo que acontece no dia de amanhã. No Fluminense, o Levir Coupe diz o seguinte: time está no caminho certo, mas também tem que ter uma consistência maior durante a competição. Já o técnico Jair Ventura do Botafogo diz que, primeiro, ele gostaria de completar ou fazer 45 pontos, que aí ficaria livre do rebaixamento e assim poder brigar por uma vaga na Libertadores. Vou falar também sobre o Volta Redonda, que já sabe quando vai jogar no próximo domingo, fora de casa, contra o CSA, lá no estádio Rei Pelé. E no outro sábado, dia 1º, vai enfrentar o CSA em casa. O jogo deveria ser no domingo, mas como no domingo, dia 2, tem eleição, então o jogo foi antecipado para o sábado. E vamos falar também sobre a polêmica que aconteceu no jogo entre o Itaboraí e Nova Iguaçu. Teve gente agarrando na garganta do árbitro, do auxiliar número 2, teve cusparada, teve de tudo nesse jogo e 3 jogadores do Itaboraí acabou sendo expulsos. Tudo isso e muito mais aqui no seu Esporte Diário pela sua TV Diário. Hoje, nesse primeiro bloco, dividindo a bancada comigo, o Leonardo da Silva Ribeiro Filho, o Léo Filho de 12 anos, faixa laranja da Nova União Campus, aluno do mestre Wendel Alexander. Está aqui com a gente, muito obrigado pela sua presença. Não. Vamos conversar um pouquinho com ele, que é o seguinte, gente, olha, tem 12 anos, faixa laranja, mas tem, como se diz, um cartel que dá simplesmente colocando em letras menores, não é letra garrafal, não, porque dá dando para eu ler, mas não é por causa de ser letra garrafal, não. O cartel de campeonatos, de medalhas, e daqui a pouquinho nós estaremos mostrando o cinturão que ele ganhou. Vamos bater um papo sobre o jiu-jitsu. Começou a treinar o jiu-jitsu quando? Eu comecei a treinar jiu-jitsu há 4 anos e eu sempre treinei com o mestre Del na Nova União. Eu nunca treinei em outra academia. Agora, como que você chegou ao jiu-jitsu? Que você foi levado por alguém, você gostou? Como é que foi isso? Meu pai, ele me levou para conhecer a academia. Aí ele perguntou se eu queria fazer uma aula experimental. Eu gostei das pessoas, gostei do mestre e acabei gostando e até hoje eu não parei. E como é que é a sua rotina de treinamentos, já que tem aqui vários campeonatos, daqui a pouquinho estarei lendo alguns dos campeonatos que você já venceu, né? E só desse ano já foram 7, né? Sim, exato. Só nesse ano 7, ou seja, quase uma medalha, ou um cinturão, ou um troféu por mês. Não é brincadeira não, já estou aqui tentando fazer um contrato com ele, vou promover uma luta entre ele, o Felicinho, ele e o Nicolas lá fora, montar um ringue lá para poder, um tatamezinho para ele poder fazer um pré-aquecimento, vai ser o nosso sparring, ou o Felicinho, que é o nosso, trabalha na suíte, e o nosso Nicolas Abreu, que é o jornalista e produtor do programa, que já participou, já participou de lutas, segundo o mestre, o professor Heraldo Júnior, então vai poder naturalmente fazer um treinamento. Topa fazer um treinamento com essa rapaziada aí? Topo, com certeza. Mas não precisa machucar muito, não. Tá bom. Então o pessoal está dizendo, a gente aqui não topa. Eles é que já estão correndo da raia. Agora, nessas participações, como é que é? Um exemplo, teve o campeonato no Rio de Janeiro, como é que é a ida? É patrocínio, já tem patrocínio? Como é que é a sua vida? Geralmente a gente consegue ir com ônibus convencional, né? Uhum. Aí daí a gente tem que fazer rifa para poder ir pro campeonato, para poder arrecadar dinheiro. Uhum.
Aí eu tenho o Bolsa Atleta da prefeitura, mas ainda não é o suficiente para poder conseguir bancar a ida para os campeonatos. E se bancar também, né? Porque é necessário que você tem que comprar, claro, como atleta, você tem que comprar suprimentos, claro que você tem toda uma orientação, mas precisa, né? De situações que possam te ajudar nesse desenvolver na sua luta, né? Sim, exato. Agora, como é que é você do seu dia a dia? Escola, academia, como é que é? De manhã eu vou para a escola, aí à tarde eu descanso, vou para academia, e depois eu treino à noite e a rotina começa de novo no outro dia. Todo dia. Todo dia é isso? De segunda a quinta. De segunda a quinta. Ah, legal. É muito importante isso. Agora, disputar campeonatos. Como é que foi? Qual foi o primeiro campeonato, se você lembra que você ganhou? E como é que foi a emoção de ganhar a primeira medalha no campeonato? O primeiro campeonato que eu ganhei foi a Copa Nova União, realizada no BOP, Batalhão de Operações Especiais. E eu lembro que na hora foi muito emocionante ganhar essa primeira medalha. A família estava junto? Tava. E como é que é essa denominação de faixa? Como é que você passa de uma faixa para outra? A gente sabe que tem vai alguns mestres para acompanhar o desenvolvimento, tem exercícios. Eu já vi uma situação que teve um evento em que o camarada ia passar de faixa, teve que passar praticamente a manhã toda fazendo exercícios, né, fazendo lutas para poder passar de faixa. Como é passar de faixa? Na verdade, é realizado um exame de faixa antes ou na hora da graduação, que é a troca de faixa. Aí, se a pessoa for bem, ela muda de faixa ou ganha o grau. E é o quê? É exame físico ou já lutando para poder mostrar que pode passar de faixa? Na verdade, você mostra algumas posições que você aprendeu durante a sua faixa, porque dependendo da faixa tem umas posições que são avançadas e outras básicas. E daí você mostrando para o seu mestre o que você aprendeu durante aquela faixa, você vai mudar. Ah, entendi. Então, a banca examinadora, como se fosse uma banca examinadora, pede para você fazer uma posição para ver se você sabe fazer. Seria Sim, isso? exato. Ah, entendi. E aí você consegue fazer. Olha, gente, eu vou só falar aqui, vou pular alguns aqui, né, sobre o cartel dele. Ó. Terceiro lugar na Copa Nova União em 2012. Depois foi campeão do Brazilian Cup Búzios de 2013. Foi campeão brasileiro de Jiu-Jitsu Kids pela CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, em 2013. Tá? Foi vice-campeão mundial de Jiu-Jitsu em 2014. Depois foi campeão mundial de Jiu-Jitsu em 2015 em São Paulo. Campeão da 7ª Copa Kids de Jiu-Jitsu em 2015. Terceiro lugar na 9ª Copa América Jiu-Jitsu 2015. Campeão, isso aqui, porque o de 2016 não chegou aqui ainda não, gente. Mas campeão do Aberto de Verão, primeira etapa do estadual, pela Federação Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro, aí sim, agora em 2016. Copa Hélio Gracie, segunda etapa do estadual, em 2016. Vice-campeão do Pan-Americano Jiu-Jitsu em 2016, da Confederação, também do nível internacional. Campeão da Naga Rio de 2016, conquistando o cinturão que está aqui. O cinturão está aqui. Evento de nível internacional. Por favor, pode mostrar o cinturão que está aqui, bonito, né? Não é para qualquer um isso não. E tem mais ainda que a gente vai depois estar falando outras conquistas do Léo. E como você vai para uma luta? Você procura saber do seu adversário, você tem vídeo do seu adversário, ou vai no escuro, não sabe do seu adversário e vai para cima e vence a sua luta? Antes da luta, tem um site que sai a sua chave, a hora que você luta. Aí, geralmente, eu procuro ver e procuro as lutas do adversário na internet. Para ver o jogo que ele vai fazer, para eu poder criar um jogo em cima do jogo dele, para eu poder me sair bem na luta. E como é que você, nesses campeonatos, foi mais por finalização ou por pontos que você venceu? A maioria dos campeonatos eu ganho por finalização. A maioria por finalização. Sim. E qual é a sua técnica que você usa melhor para finalizar? Porque às vezes você faz uma raspagem, né, você ganha ponto, né, outras situações você acaba acumulando pontos durante a luta. E qual é a sua arma principal para você finalizar o seu adversário, o seu oponente? Geralmente eu gosto de finalizar o oponente no braço, né? Porque o braço é uma parte do corpo muito sensível. E logo que você encaixa a posição, já finaliza.
E demora, um exemplo, qual o tempo de luta? Porque a gente sabe que tem de 5 minutos para o adulto, para o infantil, ou na sua faixa, que a gente sabe porque vai pela faixa, e também, às vezes, depois pelo peso. Quanto tempo de luta? Na minha idade, são 4 minutos de luta. 4 minutos de 4 luta? minutos. E aí você consegue finalizar sempre antes desses 4 minutos, e o oponente aí, né, fica numa situação bastante complicada. Já tem um próximo campeonato? Já tem alguma definição em termos de competição? Daqui a um mês eu vou ter a outra etapa do estadual. E eu tô tentando buscar apoio para eu conseguir para poder ir pro chegar. campeonato. Né? Porque é muito difícil, né? Porque você viaja no mesmo dia da luta? Ou fica num dia anterior e a competição são os 2 dias? Eu viajo geralmente de madrugada. Aí vamos supor que eu lute meio-dia. Eu saio daqui da minha cidade 3 horas da manhã para poder chegar lá umas 10 horas e lutar. Aí, e isso não dá para ficar cansado, porque tem que acordar. Porque tem adrenalina que você sabe que você vai lutar. E você tem que sair 3 horas. Quer dizer, que hora você vai dormir ou não dorme no dia anterior à luta? Geralmente eu durmo, o tempo de descanso é no ônibus. E quando os campeonatos são mais longe, eu vou um dia antes e fico em algum hotel. Eu tento procurar uma hospedagem. Porque, como eu estou te perguntando sobre a situação de você ir no dia, porque geralmente quando você viaja, pode ser qualquer viagem, você fica preocupado de perder a hora, né? Às vezes você fica com medo de perder a hora e você não consegue dormir direito. E você ainda tem uma viagem praticamente de 4 horas, que você vai para o Rio, 3 horas e pouquinho, que dá aquela parada para poder dar uma esticada nas pernas ou segue direto. Geralmente dá uma paradinha para poder esticar as pernas, né, durante a viagem, dá aquela paradinha para poder, né, aliviar, fazer aquela situação de alívio da perna. E depois vai para a luta. Se você chegar a 10 horas, a luta é meio-dia, você tem praticamente 2 horas para você fazer um descanso maior antes da luta, né? Sim. E como é que é essa adrenalina no dia antes para você dormir? Você dorme mais cedo, porque você sabe que você vai ter que viajar às 3, ou você fica naquela adrenalina e não consegue dormir direito? Antigamente eu ficava nessa adrenalina e não conseguia dormir direito. Só que hoje em dia, como eu já lutei muitos campeonatos, eu já acostumei, aí eu procuro dormir mais cedo para meu corpo estar mais descansado para lutar no outro dia. Então já está começando a ter a sua dinâmica já está começando a ser definida, né, com isso. Que é muito importante essa tranquilidade de poder descansar antes da luta, né? Sim, isso beneficia bastante na hora da luta. Isso faz muita diferença na hora. Tá certo, então, olha, muito obrigado pela sua participação aqui, sucesso, gostaria que tivesse mais vezes aqui, para a gente poder bater papo, trazer mais medalhas, para a gente estar conversando, depois do campeonato daqui a um mês, ganhando a etapa ou não do estadual, se quiser, o programa está aberto para que você possa vir novamente e bater um papo com a gente aqui. Ok, muito obrigado. Tá certo, então nós começamos esse primeiro bloco do programa com o Leonardo da Silva Ribeiro Filho, o Léo Filho de 12 anos, faixa laranja da equipe Nova União Campus, aluno do mestre Wendel Alexander, conversando com a gente, falando sobre os campeonatos. Já estou negociando aqui no intervalo, vou aproveitar para negociar mais vezes, tentar fazer com que ele possa ser nosso segurança, né? Já começar aqui com segurança, porque tem alguns torcedores que querem pegar a gente devido às brincadeiras que a gente faz aqui. Olha, a gente vai dar uma pausa no Esporte Diário e já voltamos com muito mais aqui pela sua TV Diário. Um instante só e já voltamos.